às vezes a gente se perde. Então, fica o convite para conhecerem a iniciativa de Ricardo, certo? Eu tenho certeza que vai florescer e gerar bons frutos. Eu quero lembrar a vocês que ensino superior não é só ensino, é ensino, pesquisa e extensão. E nós temos aqui um grande potencial para pesquisa e para extensão. A partir do Data Venda Natal, há um projeto de extensão, mas eu tenho uma experiência com projeto de pesquisa e de extensão. Eu sei que de projetos de extensão nascem também projetos de pesquisa, porque a partir daqueles assuntos da extensão surge o interesse e a necessidade de pesquisarmos, de escrevermos, de produzirmos conhecimento. Vocês estão aqui não só para assimilar conhecimento, vocês estão aqui para construir conhecimento a partir da iniciativa de vocês com nossa ajuda. Então, parabéns, Ricardo, me coloco à disposição. Tamo junto. Iago pergunta aqui, o solo. Eu falei com o Iago que talvez eu começasse a aula hoje fazendo um solo de baixo. Hoje não rolou. Coloquei essa música de Chico Buarque, Tanto Mar, que é uma música que ele fez em homenagem à Revolução dos Cravos. Ontem, 25 de abril, foi aniversário da Revolução dos Cravos, 25 de abril de 1974. Na nossa última aula do semestre, nós trataremos do tema Reforma e Revolução. E ontem foi o aniversário de uma das mais importantes revoluções do século XX, a Revolução dos Cravos em Portugal, que derrubou o regime fascista do salazarismo, que governava Portugal desde 1926. Percebam, quase 50 anos. Como o Portugal fazia parte da OTAN, como Portugal era bem aceito nos círculos das democracias ocidentais, pouco se fala do regime salazarista. Paulo fez aniversário 25 de abril. Pois é, Paulo, essa música do Chico Buarque, Tanto Mar, se vocês perceberem no início da música, ele fala, né, guardo renitente o meu cravo, que é justamente uma referência à Revolução dos Cravos, 25 de abril de 74, em Portugal, queda do salazarismo. Para quem gosta de Harry Potter, sempre tem pessoas que gostam de Harry Potter. Eu faço parte da geração que cresceu na infância, em parte da adolescência, lendo Harry Potter. Tem uma escola do Harry Potter, né, a Sonserina, que o patriarca da escola, o Salazar Slytherin, esse nome Salazar é justamente a autora do Harry Potter, né? Se inspirou em Francisco de Oliveira Salazar, que foi o ditador fascista que governou Portugal de 1926 até meados da década de 60. Quando o salazarismo foi derrotado, ele já tinha morrido, já era outra pessoa. Então, gente, um bom dia a todas e todos. Começamos a semana com Chico Buarque, Tanto Mar, uma homenagem, uma referência à Revolução dos Cravos, que fez aniversário ontem. Felipe, já identifiquei você no chat. Felipe é novato. Por favor, Felipe, seja bem-vindo. Essa turma aqui é composta por pessoas maravilhosas, pessoas realmente que fazem com que a segunda-feira se inicie de forma florida, de forma alegre, de forma brilhante. Segunda-feira, geralmente é um dia muito difícil para a maioria das pessoas. Felizmente, para mim, por causa dessa turma, não é. Então, seja bem-vindo, Felipe. Você está muito bem acompanhado. Sinta-se acolhido, sinta-se abraçado. O que você precisar, estou aqui às ordens. Primeiro dia de aula, precisa de orientações. Então, Felipe, me mande mensagem aqui pela plataforma Teams, que a gente troca uma ideia e eu oriento você sobre o que a gente viu e sobre o que a gente virá. Que nós veremos, aliás. Certo? O que virá no decorrer do semestre. Caroline também está na mesma situação, me mande mensagem no privado, que eu dou as mesmas orientações, que eu explico, etc. e tal. Então, vamos dar início à aula de hoje, mecanismo de soberanias e formas de Estado. Teremos, na aula passada conversamos um pouco sobre isso, né? Acho que teremos 5 aulas, 5 ou 6 aulas, e vamos tocando, vamos fazer uma revisão também, e no final vai dar tudo certo, como deu certo na nossa primeira avaliação. Bom dia, Nicolas! Então, Felipe, Caroline, sinta-se também acolhida, certo? Bem-vinda à nossa turma. Faço das palavras que dirigi a Felipe as mesmas que dirijo a você. É uma turma fantástica, uma turma maravilhosa, uma turma repleta de pessoas com um alto patamar crítico e reflexivo, para além da média, e é uma turma que busca a sede incessante por conhecimento presente em cada uma dessas pessoas aqui. Então, você está muito bem acompanhada também. Seja bem-vinda. Bom dia, Rivelino. Vamos lá, gente. Vamos começar aqui. Hoje é rojão, viu?
Eu vou retomar o assunto da Blackboard, porque para nós falarmos de formas de organização do Estado, é importante que nós retomemos esse assunto, porque na Blackboard está a separação de poderes, né, a tripartição de poderes, que é o primeiro grau de organização do Estado. Então, para que nós analisemos os graus posteriores de organização do Estado, é importante que nós saibamos, que nós tenhamos conhecimento desse primeiro grau. Então, eu vou fazer uma breve retomada sobre a separação de poderes, certo? Antes de entrarmos no nosso assunto da aula presencial, tá? Então, quais são os capítulos que eu utilizarei na aula de hoje? O capítulo 10 do Paulo Bonavides e o capítulo 2 do livro de Teoria Geral do Estado de Camilo Onoda. Felipe e Caroline, os materiais acerca dos quais eu faço referência nas aulas estão todos disponibilizados na nossa plataforma. Estão todos em PDF, tá certo? Então, Paulo Bonavides, ele começa falando da tripartição de poderes como um dogma constitucional. E o que nós entendemos como dogma? É algo que geralmente se relaciona à fé, se relaciona como algo incontestável do ponto de vista da crença, da fé, etc. e tal. Quando Paulo Bonavides faz essa crítica, ele quer realçar o seguinte: o modelo de tripartição de poderes é um modelo histórico, como tudo que nós estamos vendo aqui. Nas aulas passadas, nós estudamos como cada período e cada ordem histórica coloca as suas instituições como instituições eternas, como instituições que sempre existiram. A própria dinâmica do contrato social tem muita relação com essa perspectiva. É mais ou menos uma característica, até então, de cada período, de cada ordem histórica, ordem social, ordem política e ordem econômica. Analisar suas instituições e suas expressões como algo ahistórico, e o prefixo a diz respeito à ausência, certo? Como algo que não é histórico, e se não é histórico, se não nasceu na história, significa que sempre existiu. Então, hoje é mais ou menos o direito, convenhamos, gente, o direito é tudo isso. O direito é completamente histórico. A gente estuda o direito como algo que sempre existiu, quando isso definitivamente não é verdade. Em todos os manuais de introdução ao estudo do direito, ou em quase todos, o direito é mostrado como algo que sempre existiu. Ibi jus, ibi societas, onde há direito à sociedade. Não. Na minha opinião, obviamente, não é bem assim. Não é bem assim. Direito é uma relação social histórica. Mas, enfim, conversamos isso com muita objetividade, com muita contundência nas aulas passadas. Vamos adiantar, certo? Então, a noção de separação de poderes, ela aparece no século XVIII sob Montesquieu, mas vocês devem ter visto na Blackboard, suponho, que a noção de separação de poderes é anterior a Montesquieu, anterior ao Barão Charles de Secondar, Barão de Montesquieu. É anterior a ele. Já havia algumas formulações de Locke, inclusive, sobre isso. Aristóteles também já tem algumas formulações sobre isso. Mas o modelo que hoje se encontra prevalecente, óbvio, ele foi sistematizado e desenvolvido por Montesquieu. Porém, mais uma vez, a ideia de separação de poderes não nasce com ele, já vem de antes, certo? E a tripartição de poderes nasce da fadiga do poder excessivo da monarquia absolutista. O rei, ele julgava, ele executava, administrava, legislava. Então, não dá para concentrar tanto poder numa só pessoa. Então, para evitar esse excesso de poder que é tão característico dos estados absolutistas, vamos dividir os poderes de forma que eles atuem de forma independente, porém harmônica, certo? Evitando essa concentração. Percebo que a tripartição de poderes é uma forma política institucional que, embora remonte a Aristóteles, a ideia de separação de poderes, embora haja alguma coisa que Locke, um dos filósofos iluministas contratualistas que nós estudamos sobre o assunto, ele ganha força enquanto ideia justamente a partir do fortalecimento da burguesia comercial e industrial. Então, vocês percebam, capítulo 1 do livro do Camilo Onoda Caldas, a questão da derivação das formas políticas institucionais das relações produtivas. Maria Emília, bom dia. Eu não esqueci de você, viu, Emília? Sobre a live sobre o despejo zero. Eu falo já, viu? Falo já. Você perguntou o link, não teve a live ainda. Nós estamos organizando o movimento
aqui no Nordeste. Mas quando tiver um evento, não me esquecerei de você, viu? Deixo o link, dou as coordenadas para você e para a turma, tá? Vamos seguir. Então percebam que a ideia da tripartição de poderes, ela ganha força na medida em que nós temos uma burguesia comercial e industrial ascendente. Uma burguesia que clama por formas políticas e institucionais que correspondam ao seu poder político, que, mais uma vez, não são as formas do modelo do Estado absolutista, certo? Não são. Olha só esse trecho aqui, esse trecho eu tirei do livro do Paulo Bonavides, do capítulo 10, do livro de Ciência Política do Paulo Bonavides, que está à disposição. E o Felipe e Caroline, esse livro está à disposição na nossa plataforma na íntegra. Tá? Abre aspas. Com a prática mercantilista, os monarcas fazem o primeiro intervencionismo estatal dos tempos modernos. Subsidiam empresas e companhias de navegação. Fomentam o comércio e a indústria, amparam a classe empresarial, robustecem o patronato, conhecem o capital, mas ignoram ainda o trabalho. Fazem a legislação industrial do empresário burguês e nem de leve suspeitam que o Estado contrai ao mesmo passo a suprema dívida de fazer um dia também a legislação social do proletariado, que vai despontar. Ajudam, enfim, o privilégio econômico da burguesia a crescer e prosperar, até os dias em que se volve ele arrogante contra a decrepitude política da velha realeza. Isso aqui a gente conversou muito sobre nas aulas passadas. Lembra da burguesia criança no mercantilismo? E a burguesia, depois que tem a Revolução Industrial, a burguesia chega na adolescência, fase adulta, e se valeu tanto das monarquias absolutistas para poder acumular poder econômico, que a partir da Revolução Industrial quer também poder político, vira um adolescente. Não, eu tenho poder econômico, agora, por favor, quero poder político. E esse poder político necessariamente demanda formas institucionais que correspondam ao nosso poder econômico. O resultado disso, você já sabe, né? Revolução Francesa. Aqui alguns precursores da separação de poderes, né? Montesquieu, Aristóteles, né? A Comuna de Paris, uma experiência histórica fantástica. Leiam, pesquisem sobre a Comuna de Paris. 1871, não posso entrar em detalhes aqui, porque é um assunto muito rico, muito longo, mas houve essa experiência na Comuna de Paris em 71, no caso, não do século XX, mas do século XIX, né? E uma coisa que o Camille Onoda fala e o Paulo Bonavides também fala um pouco, é a questão das funções típicas e atípicas do sistema de freios e contrapesos da tripartição de poderes. Todos os três poderes eles exercem as três funções. O poder legislativo ele não só legisla, ele também administra, ele também executa, ele também julga. O mesmo acontece em relação ao poder judiciário, que não só julga, ele também tem atividades de gestão, de administração, e também tem atividades legislativas. O poder executivo da mesma forma. O que acontece é que em cada poder, uma dessas atividades se sobressai. Se o Poder Judiciário julga de fato, e a atividade que se sobressai nele é a atividade de julgar. No entanto, ele também edita normas regimentais, portarias, etc. e tal. Ele também tem uma atividade legislativa em menor escala. O regimento interno do tribunal é aprovado pelo Pleno, é uma norma, certo? É uma norma que, inclusive, vai além do Pleno. Aliás, vai além do tribunal em si. É uma norma que regulamenta o trâmite de processos em seu âmbito, mas envolve necessariamente uma ação judicial que tem partes que não correspondem aos servidores e servidoras, aos tribunais, aos desembargadores e desembargadoras, ministros e ministras. Da mesma forma, o tribunal, o Poder Judiciário, tem atividades de administração. Servidores públicos, lotação de servidores, criação de unidades, criação de varas, supressão de varas, isso tudo são atividades administrativas. O Poder Judiciário, mesma coisa. O Poder Judiciário não julga o presidente da República na hipótese de crime de responsabilidade, é uma atividade de julgar. O Poder Judiciário não administra seus servidores e suas unidades, seus cargos, a organização dos cargos, enfim, é uma atividade de administração. E o Poder Executivo da mesma forma. Tem um comitê de ética do Poder Executivo que julga servidores e servidoras que eventualmente tenham atentado contra os princípios éticos da Lei 8.112, a lei que regulamenta o serviço público no âmbito federal. É uma atividade judicante do Poder Executivo, que também legisla quando edita normas, né? Normas de organização interna. Então,
Passado esse rasante sobre a tripartição de poderes, vamos entrar em mecanismos de soberania, formas e sistemas de governo, forma de Estado, regime de governo, capítulo 2 do livro de Teoria Geral do Estado, do Camilo Onoda Caldas. Até então, tudo bem? Tá bom esse ritmo? Posso seguir? Todos e todas ainda me vendo e me ouvindo, ou vendo só os slides? Se eu estiver muito ligeiro, vocês sabem que podem falar aqui no chat. Vocês têm completa liberdade para falar. Professor, acunhe menos. Professor, o senhor está muito ligeiro. Por gentileza, vá um pouquinho mais devagar. Nós já temos liberdade o suficiente para que vocês se coloquem no chat assim, tá, gente? Aqui na foto, vocês podem ver um rapaz muito bem vestido, que é o rei Luís XIV. É o rei daquela famosa frase, L'État c'est moi, o Estado sou eu. Quem diria que 2 gerações reais depois, o seu sucessor, o rei Luís XVI, estaria perdendo a cabeça, literalmente, na Revolução Francesa. 2 gerações antes, para vocês verem como nada é eterno, viu? O cara tinha tanta certeza de que as formas políticas e absolutistas baseadas no direito divino eram eternas e nunca iam cair, que ele falou, L'État c'est moi, o Estado sou eu. Mais uma vez, 2 gerações depois, nós tínhamos aí Maria Antonieta, Luís XVI, perdendo a cabeça. Burguesia cortando a cabeça da galera. Então, gente, forma de governo se divide entre república e monarquia, certo? Nós temos aqui um exemplo de monarquia. Já estamos estudando isso desde o início do semestre. A noção histórica de república e monarquia varia no tempo. O que isso significa? Significa, gente, que a república em Roma, que durou, salvo engano, do século 500 a.C. até, não sei, não me recordo ao certo. No livro do Camilo Onoda ele diz isso, ele especifica o tempo da República Romana. A República Romana é diferente da República de hoje. Da mesma forma, a monarquia absolutista é diferente das poucas monarquias que existem hoje. Então, as compreensões de república e monarquia, elas variam no espaço e principalmente no tempo. Por exemplo, via de regra, monarcas hoje não governam. Assumem a chefia de Estado, que é diferente da chefia de governo. A gente vai ver isso daqui a pouco. Chefia de governo, vamos pegar o Reino Unido. A Rainha Elizabeth, né, que perdeu recentemente o rei Philip, seu marido, com 99 anos de idade. Ela assume a chefia de Estado, ela tem funções diplomáticas, não funções de governo. Quem tem funções de governo, funções de administração, é o primeiro-ministro, o Boris Johnson. Ou atualmente é o Boris Johnson, né? Um ponto comum é que a monarquia indica o poder político concentrado, enquanto a república compartilha, assim, uma definição geral, né? Enquanto a monarquia indica o poder político concentrado, a república parte de uma premissa em que o poder é compartilhado entre todos os cidadãos e cidadãs. Gente, isso aqui é Rousseau puro, viu? Noção de república. Nós temos alguns estados monárquicos na atualidade, né? Espanha, Reino Unido, Holanda. Só que, mais uma vez, o poder é limitado. Não são estados monárquicos absolutistas. Hoje, os reis e rainhas que ainda existem, eu particularmente considero um negócio... Enfim, eu não vou... Vocês certamente sabem minha opinião sobre isso. Sobre o que é monarquia no século XXI. Mas os reis não têm o poder que tinham antes. Eles, mais uma vez, via de regra, sequer governam. Eles estão lá muito em razão da tradição, etc. e tal. O povo britânico, um povo super tradicional, mantém as instituições monárquicas, reais, aristocráticas. O pessoal não trabalha. Inclusive, o menino lá, o mais novo, o Harry, né? Ele foi meio que... Ele decidiu trabalhar e foi tirado da família, né? Tirado assim, né? Da linhagem, né? Tem algo do tipo, né? Tem uma série muito boa chamada Downton Abbey. Não sei se vocês já ouviram falar. Tem na Amazon e tal. Tem uma cena fantástica em que fala sobre a aristocracia inglesa, né? Eles não são reis, não são da linhagem real,
mas eles fazem parte do entorno, né, da área da aristocracia. E tem uma cena muito boa, em que eles têm um primo que não é aristocrata, que é advogado. Aí eles moram num palacete daqueles, né, tal. Aí o cara vai almoçar com eles. O cara vai almoçar com eles, aí eles convidam o cara para caçar. Você pode caçar na quarta-feira com a gente. Vai caçar se você quiser. Vai com a gente. Você pode ir, você está convidado. Aí o cara fala: Não, não, eu trabalho na semana. Se você puder marcar essa caça aí para sexta-feira ou para o fim de semana, fica melhor para mim. Todos eles ficam chocados, por uma simples razão, porque o cara trabalha. Eles ficam só olhando na mesa. O cara trabalha. O cara trabalha. Eles têm uma pessoa, inclusive, na casa. É interessante porque eles têm os funcionários, né? O pessoal da cozinha e tal. E tem um cara que a atribuição do cara é vestir as pessoas. Não esqueci o nome dessa função. Mas o cara veste eles. Tipo, o aristocrata acorda, o cara estica o braço, aí vem o cara colocando o terninho nele. A função do cara é vestir eles. É amarrar os cadastros dele. Aí eu sei que esse cara é da família, né, tal. Aí pedem para esse cara servir esse advogado, né? Que não é aristocrata, é um primo. Aí quando o cara vai lá, ele acorda, o cara se coloca, né, para vestir ele. Não, não, deixa que eu me visto. Aí o cara fica, pô, tá. No outro dia, não, eu me visto só. Tipo, o cara que durante a vida toda trabalhou vestindo os aristocratas, entra em crise, pô, não serve para nada. O cara não me deixa colocar o terno dele, não me deixa abotoar o terno dele. Para que eu sirvo tudo que eu fiz na minha vida, pra você ter ideia do nível, né? E olha que não é nem a família real. É um círculo aristocrata que faz parte do convívio, né? Mas não é a linhagem real. E essa série é muito bacana, gente. É Downton Abbey. É muito boa mesmo. Eu não vi todas as temporadas, não, mas até onde eu vi é fantástico. Muito legal mesmo. Vamos lá. Dizem que tem uma Versalhes também que é muito boa. Uma aluna me indicou nos semestres passados, mas esse eu não assisti, não. Então, gente, nas monarquias, a monarquia é uma forma de governo, certo? Que é uma das coisas que caracteriza a monarquia é a ausência de submissão ao princípio da legalidade. Nós temos um poder limitado. A noção de a lei, enquanto expressão do Estado que confere limites ao exercício do poder político, ela não existe nas monarquias absolutistas. O rei, ele é o cara que dita a lei, ou seja, ele é o cara que ele é a pessoa que coloca limites em si próprio. Ninguém é besta de colocar limites em si próprio, né? Nesse contexto, as formas políticas da monarquia absolutista elas caem na medida em que o modo de produção capitalista, a partir da Revolução Industrial, vai se desenvolvendo, porque ela não corresponde a essas novas formas produtivas, né? E, mais uma vez, as monarquias de hoje são diferentes, viu? São diferentes. Eles não mais governam. Via de regra, não mais governam. Poder monárquico, no máximo uma chefia de Estado que tem uma função diplomática. Poder hoje, no Reino Unido, por exemplo, nós temos isso que nós acabamos de falar, né? O primeiro-ministro governando. E vamos para algumas características da monarquia na atualidade. Aqui, do lado esquerdo, esse filme ganhou o Oscar, viu, gente? O Discurso do Rei. É muito bom. Conta a história do pai de Elizabeth, né? Da rainha Elizabeth. Esse filme é fantástico. O cara, ele não é o rei. Exatamente, Stefano. Eu sabia que Stefano ia sacar. O rei Gago. O cara, o irmão dele. Eu vou puxar aqui de cabeça. Se eu estiver cometendo alguma falha, por favor, me corrijam. Mas o irmão dele, que é o cara que estava na sucessão da família real, ele renuncia. Ou seja, ele não estava. Em tese, não era para ele assumir o reinado. Mas como o irmão dele, que é o rei original, abre mão, renuncia, ele entra na linhagem real. Ele tem que assumir o reinado na Inglaterra, no Reino Unido, durante a Segunda Guerra Mundial, ou nos períodos que precedem a Segunda Guerra. Ou seja, ele, enquanto rei, é um fator político muito forte de unificação
do país na Segunda Guerra. Só que tem um problema, como o Stefano acabou de colocar aqui. Ele é gago. Ou seja, como é que você vai se colocar, você sendo uma liderança, né, uma pessoa que tem grande prestígio na sociedade, é o rei, né? Como é que você vai se colocar nessa posição, numa posição de aglutinação e coesão política da sociedade para determinado fim, se você não sabe nem falar direito? Aí ele contrata esse cara que está do lado dele, que é interpretado por, eu me esqueci o nome desse ator, Geoffrey Rush. Quem assistiu Piratas do Caribe é o cara que faz o Capitão Barbosa, que é o vilão do primeiro Piratas do Caribe, e depois volta no terceiro, enfim. É ele que interpreta o Capitão Barbosa. Então ele contrata esse cara, que é uma espécie de fonoaudiólogo, para trabalhar a gagueira dele, para que ele, pelo menos na hora de discurso, ele possa discursar sem ser gago. É muito bom o filme, gente. Eu recomendo demais, demais, demais. Ao lado nós temos uma série também bacana, The Crown, da Netflix. Aqui está a rainha Elizabeth ao lado da sua irmã, na série, né, nas atrizes que a interpretam, e abaixo a foto original da rainha Elizabeth ao lado da sua irmã. Uma das características da monarquia é a vitaliciedade. Você só deixa de ser rei quando morre. Se você não renunciar, obviamente, se você não fizer alguma coisa que vá fora da tradição aristocrática real que tire você da linhagem, você é rei e rainha até os últimos dias da sua vida, até morrer. Então, essa é uma das características da monarquia. Tanto que a rainha Elizabeth ela é um grande material para memes, né? Tem muitos memes que tiram onda com a idade dela, né? Que ela seria imortal, etc e tal. Então, é mais ou menos isso, né? Vocês devem ter tido acesso a esse tipo de meme. Rivelino, tem quanto a família real inglesa ganha no orçamento anual? Não sei, Rivelino, quanto ganha, mas não é pouco. Para você manter aquela estrutura ali, eu garanto a você que não é pouco. Os valores específicos eu não sei dizer. Mas é dinheiro, viu? Stefano indica Bridgerton. Eu já ouvi falar. É recente nessa série, né, Stefano? Se você não tomar um golpe. Duro na queda. Aí. O pessoal tira muita onda com ela. Eu queria falar de uma cena de The Crown muito boa, mas se eu falar eu vou me empolgar e a gente tem 20 minutos só de aula. Uma outra característica da monarquia é a hereditariedade, né? O seu filho mais velho ou sua filha mais velha vira rei ou rainha. No caso, me corrija se eu estiver errado, quando a rainha Elizabeth morrer, quem vai virar o rei na Inglaterra é o príncipe, que é o príncipe Charles, o ex-marido da princesa Diana. Então é isso, hereditário. Morreu, passa para o filho, né? E outra característica é irresponsabilidade. Irresponsabilidade no sentido de que decisões políticas não podem implicar na perda da condição de monarca. Ou seja, você pode fazer a besteira que for. Como você está ali por meio de uma tradição, você não está ali pelo voto, você não precisa prestar contas do que você fez ou deixou de fazer. O rei Filipe, por exemplo. O rei Filipe, isso é muito claro, ele tinha uma ligação muito próxima com os nazistas. Tem The Crown, tem uma cena, o rei Filipe, que acabou de morrer, né? No primeiro episódio de The Crown, vai ter o casamento real entre ele, a cena do casamento real entre a rainha Elizabeth e o rei Philip. E Churchill, né, Winston Churchill, ele não era mais primeiro-ministro da Inglaterra, mas ele vai comparecer como ele era uma pessoa, enfim, já tinha passado a Segunda Guerra, ele era uma pessoa respeitada, ele conduziu a Inglaterra na Segunda Guerra, ele vai para esse casamento, né? E ele pergunta para a esposa dele: você sabe por que a família do rei, do noivo, não está aqui? Você sabe por que as irmãs do noivo não estão aqui? Porque todas elas são casadas com nazistas. Por isso que não estão aqui e tal. Aí a esposa fala: Winston, fala embaixo, está todo mundo ouvindo e tal. Então, não interessa. Isso está no primeiro episódio de The Crown, logo na cena inicial do casamento deles. Então não interessa. Ele não precisa ele é responsável, ele não tem a necessidade de prestar contas, né, à sociedade. Então ele não,
há uma responsabilidade de suas decisões políticas, né? Ele não pode ser responsabilizado, ele não perde o mandato. Aliás, ele não é reeleito, vamos dizer assim, certo? No governo, nas repúblicas, ocorre exatamente o oposto, né? A pessoa pode ser responsabilizada do ponto de vista político e eleitoral por suas decisões políticas. Se na República, aqui uma foto do Deodoro da Fonseca, né, que foi o nosso primeiro presidente na fase republicana do Brasil. Ele não era tão republicano, não. Ele era amigo pessoal de Dom Pedro II, a propósito. Ele assumiu meio contrariado, certo? Então, Marechal Deodoro, tá aí, ele, enfim, né? Eu queria falar mais, mas não dá. Na República, se você tomar uma decisão política equivocada, você não é eleito, ou você não é reeleito. Ou seja, há uma maior responsabilidade das suas decisões políticas, né? Que pode se reverter do ponto de vista político e eleitoral. Quais são as características da República, certo? Talvez os nerds da turma tenham sacado. Esse símbolo aí à direita é o símbolo da República em Star Wars, certo? Tem o símbolo do Império, aqui é o símbolo da República. Então, quais são as características da República? Como eu falei no início da aula, a República ela varia, a compreensão, a noção de República, ela varia no espaço e no tempo. A República hoje não é a mesma República na civilização de Roma. Está aqui a data específica, 509 a.C. a 27 a.C. Percebam, vocês sabem, não sou muito bem em matemática, mas eu conto aqui quase 500 anos de República Romana, né? Inclusive, quem fez algumas referências a esse período, né? A Clístenes, a Cícero, foi o nosso amigo Ricardo, no lançamento do DataVene a semana passada, e aproveito a ocasião para recomendar mais uma vez que vocês visitem a página no YouTube para conhecer a iniciativa. Então, algumas distinções da monarquia, dentre as quais essa da irresponsabilidade. Enquanto o monarca é irresponsável, ele não precisa prestar contas, ou as suas decisões políticas não acarretam na perda do cargo ou na não reeleição, isso não acontece, via de regra, nas repúblicas, né? Outra característica da república que a diferencia das monarquias é a extensão dos direitos políticos a segmentos mais amplos na sociedade. Lembrem-se que a república, na monarquia, os direitos políticos, eles geralmente se situam naquelas castas que fazem parte do ciclo real e aristocrático. A plebe, etc. e tal, a classe trabalhadora tem direitos políticos nas monarquias, ou não tem direitos políticos, ou tem direitos políticos muito reduzidos. Foi por isso que aconteceu a Revolução Francesa, né, gente? A burguesia fazia parte do terceiro estado. Nós tínhamos na Assembleia Francesa, primeiro estado, que era a aristocracia, ou era o clero, não estou lembrado. O segundo era o clero, não necessariamente nessa ordem, né? E o terceiro era o povo. E o povo incluía burguesia, incluía trabalhador, incluía tudo. Então, vocês percebem que nessa formulação, nessa organização do Estado, o povo, dentro do qual a burguesia estava no meio, ela não tinha poder político para fazer valer as suas decisões. Outra questão que diferencia a república da monarquia é a eletividade dos representantes políticos. A monarquia, como nós vimos, é hereditária, é vitalício. Na república, os governantes são eleitos, passam por um processo eleitoral. Uma das questões que diferenciam... Gente, olha, dessa aula de hoje, eu vou tirar umas 4, 5 questões da nossa prova, viu? Ou mais. Eu saio daqui, eu já vou esboçando as questões. Então, por favor, estudem. Talvez isso caia, a diferença da República Romana e as repúblicas modernas, né? Primeiro, a inexistência dos ideais de igualdade política. Nas repúblicas contemporâneas ou modernas, vamos dizer assim, há a noção de igualdade formal perante a lei. Não, na República Romana isso não existia. Por quê? Porque havia uma classe, uma categoria de pessoas que concentravam os direitos políticos, que eram dos patrícios. Sim, só os patrícios tinham direitos políticos na República Romana. Patrício é o cidadão nascido em Roma, proprietário de terra, etc. e tal. Ou seja, escravo
não tinha direito político, estrangeiro não tinha direitos políticos, mulheres também não tinham direitos políticos. Então, vocês percebem que não há a noção de igualdade geral e formal de todos e todas perante a lei. Isso é uma das diferenças entre a República Romana e a República hoje. Outra era que a República Romana se baseava na mão de obra escrava. Hoje nós temos um modo de produção que não se baseia na mão de obra escrava, mas sim na mão de obra assalariada. Como falamos aqui, os patrícios, né, descendentes dos fundadores de Roma, que tinham esses direitos políticos. É coisa, viu, gente? Então, nós temos a forma de governo, que é república ou monarquia. Nós temos o sistema de governo, que é o presidencialismo ou parlamentarismo. A forma de governo, aliás, o sistema de governo, a forma de governo republicana pode ser presidencialista ou parlamentarista. São sistemas de governo. No parlamentarismo, nós temos o primeiro-ministro que governa, certo? E no presidencialismo, nós temos o presidente da República. No presidencialismo, a chefia de Estado e a chefia de governo se concentram na mesma pessoa. O presidente da República é chefe de Estado e chefe de governo. Via de regra, no parlamentarismo, são duas atribuições diferentes. O chefe de governo é uma pessoa, o chefe de Estado é outra. Reino Unido é o nosso parâmetro, né? Na República, nós temos a questão da temporalidade, né? Aliás, um dos traços que diferenciam esses sistemas, né? O presidente da República, por exemplo, ele tem prazo determinado, ele pode ser reeleito, mas o seu mandato é exercido por prazo determinado. No caso, no Brasil, 4 anos, reeleito mais 4. Termina. No parlamentarismo, é indeterminado. Isso, Rivelino, eu não sei se vai dar tempo de falar que a gente tem 10 minutos só e 8 slides. No caso do parlamentarismo, o mandato é indeterminado. Ou seja, pode durar 10 anos, pode durar um mês. O Helmut Kohl, chanceler da Alemanha, governou a Alemanha de 1982 a 1996. Angela Merkel, na Alemanha, governa a Alemanha desde 2005. Ou seja, o primeiro-ministro ele tem o prazo indeterminado. Não exerce um mandato fixo. Se perder a confiança do parlamento, o parlamento pode tirar a qualquer hora. Nicolas, eu vou ver se eu encaixo... Nicolas pergunta aqui, qual a diferença entre democracia representativa e participativa? Bem ligeiro, Nicolas. Democracia representativa ocorre por meio dos representantes eleitos, certo? Você elege uma pessoa que, em seu nome, em nome do povo, exerce seu mandato representando o povo nesses espaços deliberativos, entre os quais o mais famoso é o parlamento. Já a democracia participativa, que era comum na Grécia Antiga, ela ocorre por meio da participação direta do povo nos processos de decisão política. Um exemplo disso, vamos lá, o que Rivelino acabou de colocar aqui, o plebiscito. Outro exemplo da democracia participativa, apresentação de lei de iniciativa popular. Outro exemplo da democracia participativa, participação da sociedade civil em conselhos de direitos, conselho de planejamento, conselho da cidade, conselho da criança. Eu fui conselheiro do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente por 2 anos, por exemplo, enquanto sociedade civil. Então, democracia representativa, representantes eleitos pelo povo, falam em seu nome, enquanto na democracia participativa há a participação direta. E uma das expressões da democracia participativa é essa que acabamos de falar, certo? Beleza, Nicolas? Vamos lá. Bom, não há transmissão hereditária do cargo, ou seja, a eletividade que nós acabamos de falar, e a responsabilidade. Ou seja, na República, os governantes podem ser responsabilizados por suas decisões políticas, a razão pela qual são constrangidos a prestar contas de suas ações. E o grau de responsabilidade do presidente da República é menor que o do primeiro-ministro. Por quê? Porque, via de regra, você não interrompe o mandato. Via de regra, se não cometer um crime de responsabilidade, essa discussão é complexa, gente. Mas, enfim, estou falando aqui via de regra, porque... Ah, meu Deus. São muitos gatilhos, muitas provocações. Então, via de regra, são 4 anos, e você, 4 anos, pode ser reconduzido ou não ao cargo. No presidencialismo, no parlamentarismo, o parlamento pode destituir o primeiro-ministro do cargo a qualquer tempo. Pode demorar?
Bom, Angela Merkel está há 15 anos, há 16 anos, salvo engano, 2005, governando a Alemanha. Porém, nós tivemos casos de primeiros ministros que passaram pouquíssimo tempo. Aqui os sistemas de governo, parlamentarismo e presidencialismo, que já começamos a falar no slide passado. Primeiro, forma de governo, isso vai cair na prova, não se confunde com sistema de governo. Forma de governo é república e monarquia. Sistema de governo é parlamentarismo e presidencialismo. Algumas características do parlamentarismo. Chefia dupla, chefe de governo e chefe de Estado. Já falamos sobre isso. Chefe de governo, primeiro-ministro ou premier, chefe de Estado, presidente da República, no caso, se for uma república, ou rei ou rainha, se for monarquia, certo? Geralmente, o chefe de Estado exerce funções diplomáticas, geralmente. Mas, de modo geral, no parlamentarismo, o chefe de governo, primeiro-ministro ou premier, que exerce as funções de governo administrativas, certo? Chefe de governo governa, chefe de Estado, em regra, funções diplomáticas. Há uma maior interdependência entre poder executivo e poder legislativo. Como eu falei, o poder legislativo pode destituir o primeiro-ministro ou o premier a qualquer tempo. O chefe de governo ele é eleito indiretamente, ou seja, são os representantes do parlamento, os parlamentares que elegem o primeiro-ministro, o chefe de governo, o primeiro-ministro ou premier, diferente do presidencialismo, em que a eleição é direta, é o povo diretamente que o elege. No parlamentarismo, não. O chefe de governo é eleito pelo parlamento, pelos representantes do povo. O chefe de Estado é eleito diretamente na República, assume o cargo na monarquia de forma hereditária. Esse é um traço central que eu cobrarei na prova, essa diferença, certo, gente? O primeiro-ministro tem uma maior responsabilidade política. Ele tem que prestar contas cotidianamente, não apenas no período eleitoral, porque ele pode ser destituído a qualquer momento. Ele pede um voto de confiança ao parlamento, né? O parlamento diz se confia ou não. Se não confiar, tira. Mandato com prazo determinado, nós já falamos disso. Aqui algumas características do presidencialismo, né? Primeiro, chefia única, já falamos também. Chefes de governo e chefes de Estado se concentram numa só pessoa. Há uma menor interdependência entre o poder executivo e o legislativo. O legislativo não pode, via de regra, em tese, não pode tirar o poder executivo a qualquer momento, salvo nas hipóteses de impeachment, só que há casos, obviamente, que não há impeachment, não há hipótese de impeachment, não há crime de responsabilidade, mas, enfim, o povo tira do mesmo jeito, no caso do parlamento. O presidente é eleito pelo voto dos cidadãos e cidadãs. A eleição do chefe do Poder Executivo não depende do parlamento, ao contrário do parlamentarismo. O mandato tem prazo determinado, diferente do parlamentarismo, já falamos sobre isso também. Em alguns países, como o Brasil, é possível a reeleição. O mandato, em tese, não pode ser interrompido pelo legislativo. E o impeachment ele não pode ocorrer por conveniência política, que é o caso do parlamentarismo. A destituição do primeiro-ministro ocorre por conveniência política. É legítimo, de acordo com esse sistema, por uma conveniência política, o parlamento destituir o primeiro-ministro. O impeachment, por sua vez, ele não pode ocorrer por conveniência política, mas pelo cometimento de crime de responsabilidade. Ou seja, no presidencialismo, há um mandato com menor responsabilidade política. Menor responsabilidade política no sentido de que, em regra, via de regra, em tese, essa prestação de contas só será colocada em xeque no ano do processo eleitoral, no ano da eleição. Felizmente, não vai dar para a gente falar desse caso, é um caso muito bacana dos Estados Unidos, a gente pode conversar depois, na próxima aula, sobre ele. Forma de Estado. Bom, gente, de modo geral, os estados, eles se caracterizam, assim, nós falamos do primeiro grau da organização do estado, estamos falando dos graus subsequentes, né? Primeiro grau, tripartição de poderes, agora nós estamos falando dos demais graus. A primeira classificação do Estado, em sua forma, é enquanto Estado simples. Basicamente, a forma de Estado tem essas duas classificações, Estados simples e Estados compostos. Os Estados simples se dividem em unitários e federativos, e os Estados compostos em Estado confederado ou união política e econômica dos Estados, certo? Muito bem. Nos Estados simples, em sua expressão de unitária, nós temos um Estado concentrado, vamos dizer assim. Nós temos poucas representações locais com autonomia política e administrativa. É como, por exemplo, se só houvesse a União.
não houvesse estados e municípios, e a União administrasse tudo, vamos dizer assim. Nós temos órgãos locais que representam a União. Nós temos uma espécie de Estado unitário, certo? Simples. A existência de um único Estado. Esse Estado unitário, isso é o Estado unitário. Já o Estado federativo, por sua vez, se divide em federações, que é o nosso caso. Nós somos a República Federativa do Brasil. Nós temos um Estado simples, que tem graus de autonomia política administrativa, que no nosso caso, União, Estados, municípios, Distritos Federais e territórios. Territórios não existe mais. Então, União, Estados, municípios e Distrito Federal. Um Estado federativo, por meio da Constituição, estabelece os limites e competências de cada expressão política administrativa. Então, Estado simples, unitário, um só Estado, com pouco grau de desconcentração ou de descentralização, que são coisas diferentes. O Camilo Onoda aborda essa diferença no livro dele. E o Estado simples federativo, que é um exemplo dele é o Brasil. Estados Unidos também, vamos dizer assim. Só que lá há uma maior autonomia administrativa para os estados. Por exemplo, aqui no Brasil, nosso pacto federativo demanda que legislar sobre direito penal é competência da União. Nos Estados Unidos, os estados membros eles têm competência e autonomia para legislar sobre direito penal, que não acontece aqui no Brasil, né? Então, há um grau maior de autonomia. Certo? Então, de modo geral, o Estado simples, a existência de um único Estado, Estado composto, coexistência de Estados que estabelecem vínculos jurídicos e políticos entre si. Nós vimos as duas espécies de Estado simples. Agora vamos ver as duas espécies de Estados compostos, né? Que é o Estado confederado e a União Política e Econômica. Ou Estado composto, mais uma vez, coexistência de vários Estados que estabelecem vínculos jurídicos e políticos entre si. Aqui algumas características do Estado unitário que falamos anteriormente. Centralização do poder político em um único nível, concentração da administração pública e da atividade legislativa. Não existem poder executivo e legislativo em níveis regionais ou locais. Parlamento. Não há Câmara Municipal e Assembleia Legislativa, certo? Não há Câmara Municipal e Assembleia Legislativa, por exemplo. E o judiciário são todos ligados à mesma estrutura administrativa. É como, por exemplo, se não existisse Tribunal de Justiça. Só existisse Justiça Federal. Não existisse expressões locais do judiciário. Tribunal, só o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, aqui no Nordeste. Não existiria Tribunal de Justiça, cortes estaduais. Isso no Estado unitário. Já no Estado federativo, a descentralização do poder político em pelo menos 2 níveis, União Federal e Estados membros da Federação. Os poderes executivo e legislativo ocorrem em âmbito federal e estadual, ou mesmo, no nosso caso, municipal. Né? Nós temos os municípios e suas câmaras municipais. Cada membro, ele coloca pelo menos isso, né? Pelo menos esses 2 graus. Cada membro da federação possui uma Constituição estadual, estão unidos por uma Constituição federal. Sim, cada Estado membro no Brasil possui sua Constituição. E cada município possui a sua lei orgânica, que é uma espécie de Constituição do município, ou lei maior do município. Não é uma Constituição, é a lei orgânica do município. Então, dentro dos graus de autonomia política e administrativa, o município ele pode estabelecer sua lei orgânica. Ele pode, que simula, que reproduz muita coisa da Constituição Federal, mas tem também suas particularidades, né? Depender de cada município. E no Estado federativo, o poder judiciário ele é estadual e federal. Nós, no Brasil, não temos poder judiciário municipal. Temos poder judiciário federal e estadual, com autonomia administrativa. Ou seja, o Tribunal de Justiça não tem nada a ver com a União, com a Justiça Federal. O orçamento é outro, enfim, etc. e tal. O Estado composto, por sua vez, se divide em Estado confederado e União Política e Econômica de Estados. O que é o Estado confederado? É a reunião de Estados sem que haja a perda da respectiva soberania de cada um. Como se os Estados se unissem por meio de um tratado, não de uma Constituição, se unissem, mas cada um fica no seu quadrado, política e administrativamente. E, eventualmente, um Estado pode querer se desgarrar, pode fazer a denúncia, né? Pedir o direito de secessão. A União via tratado e não de uma Constituição, como ocorre no direito no Estado Federativo, e o direito de secessão, né? Está aqui no slide, via denúncia ou tratado internacional. Houve uma tentativa de Estado confederado dos Estados Unidos, né? Aqui é uma experiência
que, para vocês terem mais detalhes, Camilo Noda Caldas trata dela com objetividade, mas com informações suficientes para que nós tenhamos um panorama geral do que foi essa experiência nos Estados Unidos. Outra forma de expressão do Estado composto é a união política e econômica dos Estados, que é algo meio nebuloso. É difícil nós formularmos um conceito muito categórico, muito direto, muito objetivo, mas temos como padrão disso a União Europeia, que é uma forma, que é considerada uma forma política, uma forma de organização política pouco usual. Por quê? Porque, segundo ela própria, a União Europeia se coloca como uma união econômica e política de características únicas, ou seja, não segue uma linearidade, não segue um conceito geral, vamos dizer assim, né? Temos a maior integração que os blocos econômicos, como o Mercosul. Por quê? Porque essa integração não é só econômica, é integração política também. Nós temos o parlamento, os europarlamentares, né? Nós temos um parlamento único, enfim, há uma integração política e econômica. Há instâncias de decisão legislativa comuns entre os Estados-membros da União Europeia. Não é uma federação, pois não constitui um Estado soberano. Interessante é porque na União Europeia, teve esse episódio agora do Brexit, agora não, já é antigo, né? Já virou antigo. Do Brexit, né, que a Inglaterra saiu, mas mesmo antes do Brexit, a Inglaterra não aceitou a união monetária. Então, o euro, por exemplo, não é a moeda da Inglaterra. A moeda, mesmo quando era parte da União Europeia, era a libra esterlina. Permaneceu sendo a libra esterlina. Por exemplo, na Espanha era a peseta, salvo engano. Aí, com a União Europeia, na medida em que se integrou a União Europeia, adotou o euro no lugar de sua moeda. Então, não há federação porque não constitui um Estado soberano, não possui uma Constituição e forças armadas próprias e preserva o direito de secessão, Brexit. Também não pode ser considerada uma confederação, pois é dotada de instituições supranacionais que não se sujeitam ao veto dos Estados-membros em particular. E o direito comunitário se sobrepõe ao direito internacional de cada Estado, né? Aqui alguns exemplos interessantes dos Estados Unidos e do Brasil em relação o processo de geração histórica, o processo de surgimento e consolidação das formas políticas e administrativas de cada país. É uma coisa que Camilo Noda Caldas trata um pouco disso no seu livro. E a forma federativa do Brasil, nós já conversamos anteriormente. Nós temos estados, municípios, União, Distrito Federal e território. O Poder Legislativo, no âmbito da União, ele é bicameral, né? Senado e Câmara. Os estados têm seus poderes legislativos, que são as assembleias legislativas. Os municípios também têm as câmaras municipais, certo? Os municípios têm competência própria, orçamento e poderes políticos particulares, né? Próprios, ou seja, há um grau de autonomia que o Pacto Federativo, que a Constituição de 1988 estabelece aos municípios, por meio de sua lei orgânica. E, na forma de Estado federativo, nós temos uma maior descentralização administrativa e legislativa do que aquela existente nos Estados unitários. Gente, ficamos por aqui, passamos um pouco da aula. O assunto hoje foi pesado, porque o assunto é longo. Vocês sabem, todos os assuntos de cada aula, eles são extremamente extensos. Nós fazemos um esforço muito, muito grande em conseguir apresentar de forma mais completa assuntos que são relativamente complexos em seu conteúdo e são bastante extensos. Hoje, nós tivemos um assunto que é mais extenso, que costuma eu costumo ter um pouco mais de dificuldade em abordá-lo, porque ele tem muitas minúcias técnicas, vamos dizer assim, e isso faz com que esse assunto se torne um pouco mais enfadonho, um pouco mais extenso que os demais. Mas, a princípio, é isso. A gente faz o que a gente pode. Passamos um pouco do tempo, vocês terão aula daqui a pouco com o nosso querido professor Juan, que Ricardo também se disponibilizou a estar junto nessa empreitada do DataVenia. E tenham uma ótima semana. Perdão se eu fui um pouco rápido, se eventualmente não deu para entender o que eu falei, vocês tinham liberdade para falar isso no chat, mas eu sei que eu falo rápido, até por necessidade, nosso tempo é curto e nosso assunto é longo. E é isso, gente. Uma ótima semana a todos e todas. Quero falar mais uma vez que é sempre uma alegria e uma satisfação
começar a semana com vocês, tá certo? É isso. Emília, quando tiver maiores informações sobre o Despejo Zero, eu te passo. Nós estamos tendo reuniões ainda. Houve o lançamento do evento no ano passado. Só que nós estamos organizando algo para agora. Se você quiser, eu posso passar o link do lançamento. Teve Defensoria Pública da União, teve Ministério Público, teve eu lá como advogado. Enfim, eu posso passar o link para você e para quem tiver interesse. E esse ano a gente deve dar prosseguimento a essa campanha do Despejo Zero, que é contra a reintegração de posse e despejo nesse contexto de pandemia. Se a pandemia está sendo ruim para todo mundo, certamente é pior para aquelas pessoas que perdem suas casas, para aquelas pessoas que são despejadas ou perdem as suas terras e muitas vezes o seu ganha-pão, porque geralmente vivem da agricultura, vivem da criação de animais. E é isso, viu, gente? Professor, Oi. tira uma dúvida aqui. O slide que o senhor mostrou hoje está disponibilizado aqui no Meet para gente? Tá, Paulo. Tá disponibilizado. Tá tudo. E se o senhor puder botar o link que o senhor falou agora aqui no chat da gente do Teams, eu agradeço também. Qual o link, Paulo? Esse que o senhor falou sobre... A da campanha do Despejo Zero? Isso. Vou procurar o link. Foi no ano passado. Vou procurar e vou colocar aqui para vocês, tá certo? Obrigado. E, viu, Paulo? Eu que agradeço, querido. Tenha uma ótima semana. Tamo junto. Precisando, pode mandar mensagem aí, viu? Tamo junto. Valeu, gente. Até mais. Caroline e Felipe, me mandem mensagem no privado. Emília, se você precisar, você relatou uma situação aqui no chat agora. Se você precisar de alguma orientação, me mande mensagem no privado também, tá certo? A gente pode conversar sobre isso, tá? Valeu, gente. Boa semana a todos e todas. Se cuidem. Valeu, gente. Até mais. Obrigado, Ricardo.